Você está se perdendo, e talvez nem perceba, não porque esteja no caminho errado, mas porque não consegue mais se escutar. O mundo está falando alto demais. A internet grita, as redes sociais empurram padrões, comparações, verdades prontas. Você acorda já sendo atropelado por vozes que não são suas. E vai dormir com a mente cheia de ideias que você nunca escolheu. Você já reparou quantas decisões do seu dia são baseadas na expectativa dos outros? Quantos pensamentos são seus, de verdade? A mente moderna foi sequestrada por estímulos. Ela não respira mais em silêncio. Ela sobrevive em ruído. E esse é o colapso invisível. Quanto mais você ouve o mundo, menos escuta a si mesmo. Você tenta se concentrar, mas algo apita. Tenta refletir, mas algo vibra. Tenta parar, mas se sente culpado. O silêncio virou um incômodo, uma ameaça, um território desconhecido. Mas aqui está a verdade brutal. Quem tem medo do silêncio ainda não aprendeu a conviver consigo. Você não vai se reencontrar respondendo a tudo, nem preenchendo cada lacuna com distração. Você só vai se reencontrar quando tiver coragem de se ouvir. E se isso assusta, é porque há algo aí dentro que você vem evitando há muito tempo. O estoicismo não romantiza o silêncio. Ele o trata como disciplina, como ferramenta de limpeza, como a única forma real de discernir o essencial. Marco Aurélio escrevia para si mesmo no meio da guerra. Sêneca se recolhia para entender seus próprios impulsos. Epicteto falava sobre o poder de ouvir, antes de falar qualquer coisa. Eles sabiam o que nós esquecemos. A sabedoria não nasce da fala, ela nasce da escuta. E a primeira escuta não é para o mundo, é para dentro. Mas como escutar alguém que você silenciou por tanto tempo? Seu eu interior está soterrado, debaixo de notificações, debaixo de urgências, debaixo de obrigações que nem são suas. Você se acostumou a ignorar esse sussurro, aquela intuição silenciosa que te avisa quando algo está errado, aquela voz que te chama para parar, respirar, sentir. Mas você a empurra, a cala, a afoga em mais um vídeo, mais uma rolagem, mais uma tarefa, até que ela desiste. E você passa a se mover apenas por fora, com eficiência, com performance, mas sem presença, sem alma. Isso não é vida, é atuação, e o estoicismo vem para te lembrar. O silêncio não é um luxo, é um portal. Você quer saber quem é? Quer entender o que realmente importa? Quer ter direção verdadeira? Então você precisa parar de ouvir todo mundo e começar a ouvir a si mesmo. Só que isso exige coragem. Porque no silêncio a verdade aparece, e a verdade muitas vezes dói, mas é essa dor que limpa, que revela, que reorganiza. Você não precisa de mais respostas. Precisa de espaço. Espaço interno, espaço mental. Espaço para que sua verdadeira voz possa voltar a ser ouvida. E isso não acontece com pressa, nem com barulho. A mente estoica se forma na pausa, na escuta, no enfrentamento silencioso de tudo que te desconecta de si. Por isso, nesse episódio, não vamos te dar soluções prontas. Vamos te oferecer silêncio. Silêncio para que você se reencontre. Silêncio para que você ouça o que realmente importa. Silêncio para que sua essência volte à tona. Mas atenção, o silêncio não é ausência. Ele é presença. Presença do que você realmente sente. Presença do que você precisa mudar. Presença do que você precisa soltar. Você está preparado para isso? Se a resposta for sim, continue aqui. O que vem a seguir vai te transformar. Imagine que sua mente é como uma casa. Mas com o tempo você deixou todas as portas abertas. Pessoas passaram por ali, deixaram opiniões, deixaram bagunça, deixaram ruídos. E você, ocupado demais reagindo ao mundo, não percebeu que perdeu as chaves do seu próprio lar interior. O estoicismo nos ensina a recuperar essa chave, mas não com força, com lucidez, com silêncio. Na prática, isso começa com um gesto simples. Ficar sozinho com você mesmo. Sem música, sem celular,
sem distração, só você e seus próprios pensamentos. E nesse momento algo acontece. O barulho interno aumenta. Você começa a ouvir ruídos que estavam abafados, angústias escondidas, conversas pendentes com você mesmo. E isso assusta, mas esse susto é necessário. É o sinal de que você entrou no território da verdade. O problema não é o que você sente quando silencia. O problema é que você passa a vida inteira fugindo disso. E quando foge de si, vira alvo fácil do mundo. Você vira esponja. Tudo te afeta. Qualquer crítica te derruba. Qualquer comparação te diminui. Porque você perdeu sua base interna, sua âncora, sua voz. Mas quando você começa a escutar de novo, não apenas ouve, você começa a discernir, a separar o que é ruído e o que é verdade. Sêneca dizia: enquanto não ouvimos a nós mesmos, estamos condenados a obedecer a todos. E o silêncio é o único ambiente onde você consegue se ouvir com clareza. Agora pense: quantas decisões importantes da sua vida foram tomadas com base em ruído? Talvez você tenha escolhido um caminho porque todos diziam que era o certo. Talvez tenha ignorado seu instinto porque parecia irracional demais. Talvez tenha se afastado de si para se aproximar de todos. Mas a verdade é que, quando você se afasta de si, não chega a lugar nenhum. E esse é o convite estoico. Volte. Volte para dentro. Volte a escutar. E como você faz isso? Com pequenos rituais. Momentos do dia em que você fecha as portas. 5 minutos de manhã, sem celular. 10 minutos antes de dormir, só você e o caderno. Pausas intencionais durante o caos, só para respirar. Você não precisa virar monge. Você precisa virar dono da sua atenção. E essa é a prática estoica mais difícil hoje. A atenção plena. Num mundo que disputa sua mente a cada segundo, escolher focar em si mesmo é um ato revolucionário. Por isso, visualize agora. Senhor invulnerável em silêncio absoluto, sentado no centro de uma arena em ruínas. Milhares gritando ao redor. Mas ele permanece. Porque sabe, quem se escuta não precisa gritar. Você pode desenvolver isso, mas exige prática, disciplina, coragem de mergulhar. E, principalmente, aceitação de que sua voz interna não será perfeita, nem sempre será clara. Mas ela é real, e ela é sua. E isso já basta. Quer um exercício simples? Durante o dia, sempre que sentir a mente dispersa, pergunte: esse pensamento é meu ou é do mundo? Se não for seu, descarte. Se for seu, escute com calma. Faça isso por 3 dias. E você vai perceber. O barulho diminui. A presença cresce. E sua mente começa a retornar ao seu eixo. Isso é silêncio estoico. Não ausência de som, mas presença da consciência. Presença de si. Presença do que importa. E nesse lugar, você volta a se encontrar. A maior mentira que te contaram é que você precisa falar para ser ouvido. Mas o que o estoicismo nos mostra é que o verdadeiro poder está em saber quando calar, quando ouvir, quando mergulhar em silêncio, não como fraqueza, mas como domínio. Veja, no mundo exterior, quem grita mais alto parece vencer, mas no mundo interior, quem silencia primeiro é o único que permanece de pé. Porque quando você silencia, você retoma a direção. Você reconfigura a rota. Você recupera o comando do seu templo mental. E o mais profundo, você começa a distinguir entre o que foi implantado e o que é seu por essência. Pense nisso. Quantos pensamentos você carrega hoje que nunca questionou? Quantos comportamentos você repete só porque todo mundo faz? Quantos sonhos você abraçou que, no fundo, não eram seus? O silêncio revela. Ele ilumina os bastidores da sua mente, e quando a luz chega, a mentira se dissolve, a performance se quebra, e a verdade nua finalmente aparece. Mas aí vem o medo, porque é mais fácil continuar no ruído, mais cômodo ser mais um, mais confortável seguir um script pronto. Só que há um preço para isso: a sua identidade. Toda vez que você abandona o silêncio, você se desconecta do seu centro.
e começa a operar pela lógica do externo. Se está em alta, eu sigo. Se é tendência, eu copio. Se todo mundo faz, eu também. E de tanto repetir esse ciclo, você esquece quem é, esquece o que sente, esquece o que pensa por si. Mas agora, aqui, neste momento, você tem a chance de quebrar esse padrão. Você pode fazer diferente. Você pode escolher a lucidez. Você pode escolher o silêncio como sua nova morada. Imagine um lugar dentro de você onde nenhuma opinião entra, onde nenhuma crítica gruda, onde nenhuma comparação tem poder. Esse lugar existe, ele está aí, mas está coberto de entulho, de urgência, de medo. E só você pode escavar, só você pode limpar, só você pode construir esse templo. O estoicismo é o mapa, mas a escavação é sua. E cada momento de silêncio intencional é um tijolo nesse templo. É um passo rumo à sua real voz. Porque sim, você tem uma voz. Ela não é a mais alta, nem a mais eloquente, mas é a mais verdadeira. Ela não compete, ela não suplica. Ela apenas é. E quando você reencontra essa voz, você não precisa mais provar nada para ninguém. Você apenas vive, respira, caminha, fala, quando for necessário, silencia, quando for sábio. E essa é a virada. O silêncio não é o fim, é o início. O início de uma nova escuta, de uma nova relação com você mesmo. Não espere o colapso chegar para parar. Não espere a mente gritar de dor para ouvir. Não espere o caos vencer para buscar paz. Faça do silêncio o seu hábito, sua arma, sua casa. E se isso fez sentido para você, comente aqui embaixo. Eu estou voltando para mim. Essa frase não é só para engajar, é para te ancorar, para te lembrar que a partir de agora, você escolhe se escutar. E se esse episódio te tocou, inscreva-se no canal. Não porque eu pedi, mas porque você sentiu. Porque algo dentro de você quer continuar essa jornada. No próximo episódio, vamos mergulhar no momento mais profundo da vida estoica, a dor silenciosa do sábio, e como aprender a usar a dor como ponte, não como prisão. Você está pronto? Então não perca. Nos vemos lá.